Esses 10 homens estão soltos agora, nesse exato momento. E nenhum país do mundo conseguiu prender nenhum deles. O FBI, a Interpol, agências de inteligência do mundo inteiro, todos caçando as mesmas pessoas há anos. Alguns desses caras têm recompensas de milhões de dólares pela cabeça. Outros operam tão nas sombras que nem foto recente existe. E mesmo assim, continuam livres. Hoje eu vou te mostrar os 10 criminosos mais perigosos que ainda estão soltos em 2026. De onde eles vieram, o que fizeram e por que ninguém consegue pegá-los. Antes de entrar na lista, deixa eu te explicar uma coisa que muita gente não entende. A maioria das pessoas acha que quando alguém faz algo muito grave, é só questão de tempo até ser preso. Mas a realidade é bem diferente. Alguns criminosos são tão bem protegidos, tão bem escondidos, ou tão poderosos dentro dos lugares onde vivem, que países inteiros não conseguem tocá-los. Outros vivem em regiões onde não existe acordo de extradição, o que significa que mesmo que todo mundo saiba onde eles estão, não dá para buscar. E aí a pergunta que fica é: quanto tempo ainda? Número 10. Dawood Ibrahim. Vamos começar pelo número 10, e já de cara a gente entra em território pesado. Dawood Ibrahim é considerado pela Interpol e pelos Estados Unidos como um dos maiores traficantes e terroristas do mundo. Ele é indiano, nasceu em 1955. E durante décadas construiu uma das redes criminosas mais sofisticadas que já existiram na Ásia. O grupo dele, chamado D Company, opera com narcotráfico, extorsão, sequestro e financiamento de terrorismo. Mas o que coloca o Dawood num nível diferente é o que aconteceu em 1993. Ele foi apontado como um dos responsáveis pelos atentados de Bombaim, que mataram mais de 250 pessoas. Uma série de explosões coordenadas no meio de uma das maiores cidades do mundo. Desde então, ele vive no Paquistão, mais especificamente em Karachi, segundo várias agências de inteligência. O governo paquistanês nega isso, mas os Estados Unidos, a Índia e a ONU já identificaram endereços, números de telefone e propriedades ligadas a ele. A questão é simples: enquanto houver proteção política e geográfica, ele continua livre. Número 9. Semyon Mogilevich. Se você nunca ouviu falar nesse nome, prepare-se, porque esse cara é assustador de um jeito muito diferente dos outros da lista. Semyon Mogilevich é ucraniano, tem mais de 70 anos e é descrito pelo FBI como o chefe do crime organizado mais perigoso do mundo. Ele não é do tipo que anda com arma na mão. Ele opera com fraudes bilionárias, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e até tráfico de mulheres. Tudo de longe, tudo com camadas e camadas de proteção legal e corporativa. Um dos casos mais famosos envolvendo ele é o esquema da YBM Magnex, uma empresa que parecia completamente legítima, negociada na Bolsa de Valores canadense, mas que era basicamente uma fachada gigante para lavar dinheiro. Investidores perderam centenas de milhões de dólares. O FBI tem um mandado de prisão contra ele desde 2009. Ele foi preso na Rússia nesse mesmo ano, mas solto menos de um ano depois, sem nenhuma explicação formal. Desde então, vive em Moscou. E como você já deve imaginar, enquanto estiver na Rússia, ninguém vai buscá-lo. Número 8. Felician Kabuga. Esse aqui é diferente dos outros. Não é um mafioso ou traficante. Felician Kabuga foi considerado por décadas o principal financiador do genocídio de Ruanda, em 1994. Para quem não sabe, o genocídio de Ruanda foi um dos eventos mais horríveis do século XX. Em menos de 100 dias, entre 500 mil e 800 mil pessoas foram assassinadas, a maioria da etnia Tutsi. E Kabuga, que era um dos homens mais ricos de Ruanda, usou esse dinheiro para financiar milícias e importar facões que foram distribuídos para a população. Ele ficou foragido por mais de 25 anos. Durante todo esse tempo, vivia na Europa com identidade falsa. Foi capturado na França em 2020, mas o julgamento que estava sendo realizado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia virou um problema médico. A defesa alega que ele tem demência grave e não pode ser julgado. O processo ainda está em andamento, sem sentença definitiva até 2026, ou seja, 30 anos depois do genocídio, ainda sem resolução. Número 7.
Mateo Messina Denaro. Espera, esse aqui foi preso em 2023, depois de 30 anos foragido. Mas eu coloquei ele na lista porque o caso dele ilustra perfeitamente como esse sistema funciona e por que muitos outros continuam soltos. Mateo Messina Denaro foi o chefe máximo da Cosa Nostra siciliana. Ele foi responsável por assassinatos, atentados, sequestros. Em 1993, ele ajudou a planejar bombas em Roma, Milão e Florença, que mataram várias pessoas. Era considerado o criminoso mais procurado da Itália. E sabe onde ele vivia quando foi preso? Na Sicília, no mesmo lugar de onde nunca tinha saído. Ele simplesmente era protegido pela população local, por médicos que tratavam seus problemas de saúde, por pessoas que preferiam ficar quietas. Ele foi preso, julgado rapidamente por seus crimes e morreu poucos meses depois, em setembro de 2023, por câncer. A lição do caso dele não é sempre sobre cruzar fronteiras. Às vezes o criminoso está bem ali do lado e ninguém fala. Número 6. Ovidio Guzmán Lopes, filho do lendário El Chapo. Ovidio Guzmán Lopes passou anos assumindo parte do controle do cartel de Sinaloa após a prisão do pai. O governo mexicano tentou prendê-lo em 2019, e o que aconteceu foi um dos episódios mais constrangedores da história da segurança pública mexicana. Soldados foram até a casa dele, conseguiram colocá-lo sob custódia, e aí o cartel respondeu tomando a cidade de Culiacán. Militares capturados, civis como reféns, batalhas no meio da rua. O governo mexicano foi forçado a soltá-lo. Um país inteiro recuou diante de um cartel. Ele acabou sendo preso em 2023 e extraditado para os Estados Unidos, onde enfrenta acusações. Mas os seus irmãos e o restante da estrutura de Sinaloa continuam operando, e vários dos líderes do grupo ainda estão livres, especialmente depois da ruptura interna do cartel. O que o caso dele mostra é que, às vezes, prender uma pessoa resolve pouco, porque a estrutura continua existindo. Número 5. Ayman al-Zawahiri. Al-Qaeda era o líder da Al-Qaeda depois da morte de Bin Laden. Foi eliminado num ataque americano em Cabul em 2022. Mas o motivo pelo qual ele entra nessa lista é o que veio depois. Com a morte dele, a Al-Qaeda ficou sem um líder claramente identificado publicamente. Saif al-Adel, que é egípcio e ex-militar, é apontado por analistas como o provável sucessor e está no Irã. A questão é que ninguém confirmou oficialmente. Ele simplesmente existe em algum lugar, coordenando, planejando, e nenhum governo foi atrás. Esse é um dos padrões mais perigosos que existem, quando o terrorismo se torna descentralizado demais para ter um rosto definido. Você não consegue capturar uma ideia, e quando a liderança vira um fantasma, a caçada fica quase impossível. Número 4. Ivan Archibald e líderes de gangues no Haiti. O Haiti virou um dos exemplos mais extremos do que acontece quando o Estado colapsa completamente. Em 2024 e 2025, gangues tomaram o controle de mais de 80% de Porto Príncipe. Jimmy Cherizier, conhecido como Barbecue, liderou uma federação de gangues que bloqueou portos, fechou estradas e aterrorizou hospitais. Barbecue foi alvo de sanções da ONU. Há mandado contra ele, mas o Haiti não tem um sistema judicial funcionando, não tem uma polícia capaz de confrontá-lo, e nenhum outro país vai mandar tropas para dentro de uma cidade tomada para prender um homem. Em 2025, depois de uma ofensiva do governo com apoio de forças quenianas, parte de Porto Príncipe foi reconquistada, mas Cherizier e outros líderes de gangues continuam foragidos dentro do próprio país, escondidos, mas não inativos. Isso mostra outro padrão. Às vezes o criminoso nem precisa de fronteiras para estar a salvo, basta que o Estado ao redor dele não exista de verdade. Número 3. Líderes do cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Nem sempre o criminoso mais perigoso tem um rosto famoso. O CJNG é provavelmente o cartel mais violento e expansionista que opera hoje no México e em várias outras partes do mundo. Eles têm presença em mais de 35 países, incluindo Brasil, Portugal, Espanha, Austrália. Nemésio Oseguera Cervantes, o El Mencho, é o líder.
Os Estados Unidos oferecem 10 milhões de dólares pela sua captura. Ele tem problemas crônicos de saúde e raramente aparece em público. Mas o cartel continua crescendo, recrutando, exportando drogas e usando violência em um nível que outros cartéis não chegam. Em 2024 e 2025, o governo mexicano fez algumas prisões de membros do cartel, mas El Mencho continua livre. E diferente de outros criminosos que dependem de proteção política explícita, ele simplesmente conseguiu construir um escudo humano à sua volta, de lealdade, de medo e de dinheiro. Número 2. Ismail Haniyeh. Em julho de 2024, Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, foi assassinado num ataque atribuído a Israel, em Teherã. Mas o motivo pelo qual esse contexto entra nessa lista é o que veio depois. Yahya Sinwar, apontado como o arquiteto do ataque de 7 de outubro de 2023, que matou mais de 1.200 israelenses, também foi eliminado em outubro de 2024. Mas a estrutura do Hamas sobreviveu aos dois. Mohamed Sinwar, irmão de Yahya, assumiu parte do comando. Outros líderes continuam operando a partir do Catar e de outros países. O conflito em Gaza ainda não chegou ao fim em 2026, e a liderança do grupo continua fragmentada, mas funcional, o que demonstra que eliminar indivíduos, por mais relevantes que sejam, raramente dissolve uma organização. É uma das maiores questões de segurança global que ainda não tem resposta clara. Número 1. Grupo Wagner. O Grupo Wagner era uma empresa militar privada russa responsável por atrocidades documentadas na Síria, na Líbia, no Mali, na República Centro-Africana e em vários outros países. Seu fundador, Evgeny Prigozhin, morreu em um acidente de avião misterioso em agosto de 2023, 2 meses depois de liderar uma rebelião armada contra o Kremlin. Mas Wagner não desapareceu com ele. A organização foi reestruturada, renomeada parcialmente como Corpo Africano, e continua atuando em vários países africanos com o suporte russo. Os comandantes que foram responsáveis por massacres em lugares como Moura, no Mali, onde centenas de civis foram mortos em 2022, continuam livres, sem julgamento, sem extradição, sem consequência. O Tribunal Penal Internacional tem investigações em aberto sobre operações do Wagner, mas os investigadores sabem que sem cooperação da Rússia, qualquer mandado é papel sem efeito. Esse é o número 1, porque representa algo maior que um criminoso. Representa um sistema inteiro que usa violência como política, com impunidade embutida na sua própria estrutura. O que todos esses casos têm em comum? Não é falta de evidência. Não é falta de identificação. Na maioria dos casos, o mundo inteiro sabe quem são, o que fizeram e até onde estão. O problema é que capturar um criminoso perigoso exige que alguém esteja disposto a pagar o preço político, militar ou diplomático de fazer isso. E quando esse custo é alto demais, ou quando a pessoa está protegida por um governo, um cartel ou o colapso do próprio Estado, a Interpol, o FBI, o TPI, nenhum deles consegue agir sozinho. É aí que mora a impunidade. Não na falta de lei, mas na falta de quem a aplique quando aplicar é inconveniente. Então, resumindo, dos 10 criminosos mais perigosos que eu te mostrei hoje, alguns estão escondidos com proteção governamental, outros operam em regiões onde o Estado praticamente não existe, e outros simplesmente são poderosos demais para serem tocados sem um custo político enorme. A conclusão mais inquietante de tudo isso é que o sistema internacional de justiça funciona bem, mas só até certo ponto. Quando o poder de um criminoso ultrapassa a capacidade ou a vontade dos países de agir, ele simplesmente continua livre. E enquanto você assistia a esse vídeo, esses caras continuavam do mesmo jeito que estavam antes. Se você chegou até aqui, inscreve no canal, tem muito mais conteúdo assim toda semana.